Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando com a gente para fazer as análises políticas diárias aqui no Nova Manhã. E hoje o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deve ser solto. Ele vai cumprir prisão domiciliar. O Diego Amorim ouviu o advogado do Sérgio Cabral e também um deputado sobre essa decisão que veio do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Pois é, Sérgio Cabral vai para casa depois de mais de 6 anos na cadeia por comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ele chegou a ter 23 condenações em processos no âmbito da Operação Lava Jato, foi preso em 2016 e agora vai passar o seu primeiro Natal depois dessa temporada na cadeia. Em casa, segundo a sua defesa, ele vai ficar em prisão domiciliar no apartamento da família, que fica no bairro de Copacabana, na capital fluminense. As penas de Sérgio Cabral somaram 425 anos e 20 dias de prisão. Na última sexta-feira, no entanto, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal teve maioria para derrubar a prisão preventiva do ex-governador do Rio por considerar excessivo o tempo da prisão preventiva. Ele era o último preso da Operação Lava Jato. Então, hoje, dia 19 de dezembro de 2022, com a soltura de Sérgio Cabral, não haverá mais ninguém preso durante a Operação Lava Jato. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que deu o voto ali de Minerva e garantiu a maioria pela soltura e prisão domiciliar de Sérgio Cabral, por 3-2 na segunda turma, essa prisão, nas palavras de Gilmar Mendes, representava a antecipação do cumprimento da pena. É uma discussão antiga ali, que envolve, sobretudo, aqueles considerados garantistas em relação ao alongamento de prisões preventivas, algo que foi muito comum no período da Lava Jato. O Gilmar Mendes, no seu voto, Mauro, Michele e ouvintes, deixa claro que não se trata de uma absolvição do ex-governador Sérgio Cabral. Mas esse é o primeiro comentário que eu faço. Por mais que o Gilmar Mendes diga isso, é praticamente impossível não se passar para a sociedade uma mensagem diferente desta. Nós estamos falando de um ex-governador que tem mais de 425 anos, repito, de penas somadas, 23 condenações, ficou 6 anos na cadeia e conseguiu o relaxamento da prisão. A essa altura do campeonato, não adianta mais dizer se ele é absolvido, se ele não é absolvido, se é culpado, se não é culpado. Fato é que depois de 420 anos de cadeia, de condenação de cadeia, vai para casa. A segunda questão é, de novo, a questão que envolve a prisão em segunda instância. No meu entender, 2 instâncias são mais do que suficientes para você prender uma pessoa, mas a gente tem hoje a nossa Constituição garantindo a inocência até o trânsito e julgado. Isso não é uma maioria no mundo. Boa parte dos países, 2 instâncias são mais do que suficientes. Em alguns países, uma única instância já é suficiente para a pessoa ficar presa. Essa discussão é antiga, não é nova, ela vai e vem. Veio sobretudo quando da soltura do ex-presidente Lula, agora presidente eleito. E, de novo, se levanta a discussão de quando se prende, quando se solta no Brasil. O terceiro comentário que eu faria, Mauro e Michele, é de que, como o Cabral, existem milhares de brasileiros neste momento que estão com as suas prisões preventivas alongadas, que estão, no entender do Gilmar Mendes, antecipando o cumprimento de pena. Mas muitos desses não têm acesso a advogados caros, não têm acesso a tribunais superiores e, portanto, continuarão presos preventivamente, para não dizer ad eterno, e correm o risco de morrer na cadeia, sendo que o entendimento sobre essas prisões preventivas é exatamente o mesmo que envolve, então, esse entendimento que o Supremo Tribunal Federal teve em relação ao Sérgio Cabral. E o mais intrigante é que, se você olhar friamente a decisão do Supremo, ela não está errada, ela está certa. Só é difícil você convencer um brasileiro comum que está ouvindo agora a rádio, começando a sua semana, indo trabalhar, deixar o filho na escola, que uma pessoa que cometeu crimes e que confessou e admitiu ter cometido crimes, que foi condenada,
a mais de 400 anos de cadeia, você vai ter que convencer para um brasileiro que não, mas juridicamente está certinho. A prisão preventiva não vale esse tempo todo, ele tem que ser solto de alguma forma. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Alexis Fontaine. Ele é do Novo de São Paulo, foi só um de dezenas de parlamentares que se pronunciaram nas redes sociais nesse fim de semana sobre esse caso. Bom dia, deputado. Bom dia, Diego Amorim, e aos ouvintes aqui da Nova Brasil FM. O relaxamento da prisão de Sérgio Cabral, alguém completamente condenado, réu confesso, mais de 400 anos de condenação, é um verdadeiro tapa na cara do brasileiro que trabalha, que é honesto, que gostaria de ver as instituições funcionando, que gostaria de ver a justiça funcionando para dar o exemplo à sociedade. Qual é o exemplo que estamos deixando? A motivação preventiva muito longa? O que está faltando para dar uma prisão definitiva por 30 anos, para dar os exemplos a que todos os brasileiros gostariam de ver. Mas não, esse é o mau exemplo. São os valores completamente invertidos. É o escárnio, é a desmontagem da Lava Jato e a dúvida se haverá justiça. É ainda mais temeroso o que está acontecendo, porque o brasileiro que gostaria de ver as coisas funcionando está perdendo completamente a confiança nas instituições. Há um desânimo generalizado, mas nós não podemos desistir. Afinal de contas, é tudo o que eles querem, que a gente se desanime, desista e o Brasil fique entregue. Mas quem paga essa conta é cada um dos brasileiros que hoje geram riquezas. É cada um dos pagadores de impostos. Numa máquina de desigualdade social, e essas pessoas agora devem estar rindo da cara de todos aqueles que achavam que existia justiça no Brasil. É realmente desanimador, mas nós não podemos desistir. O advogado do Sérgio Cabral, Daniel Bialski, também gravou um vídeo, especialmente aqui para o Nova Manhã, na Rádio Nova Brasil FM. Vamos ouvir o advogado do ex-governador do Rio de Janeiro. A decisão da Suprema Corte, que por maioria revogou a prisão preventiva do ex-governador, ela dá prevalência ao próprio entendimento dominante, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. O que se entendeu ali foi justamente que não pode existir uma prisão, a prisão preventiva não serve como forma de antecipação de pena. E foram inclusive esses julgados, esse entendimento que o Supremo tem dado durante tantos anos, que motivaram a modificação da lei processual, já que a prisão preventiva ela só pode ser decretada e só pode ser mantida se presente todos os requisitos e todos os pressupostos. O que entenderam os ministros por maioria da segunda turma? Que não havia mais necessidade, não havia mais contemporaneidade e o excesso de prazo dessa custódia era injustificável. Por isso, revogaram esta prisão e o governador em breve será colocado em liberdade e na sua residência, já que existem outras decisões que impuseram prisão domiciliar, ele vai poder colaborar com a defesa, junto com a sua família, para tentar provar a sua inocência em todos os processos que ainda estão em andamento. Tá aí, o Daniel Bialski, advogado de Cabral, Mauro Michele, ele termina falando em tentar provar a inocência, mas o próprio Sérgio Cabral já admitiu ter cometido esses crimes. Eu finalizo com um comentário de bastidor que eu ouvi aqui nos últimos tempos em Brasília, com parlamentares, em conversas informais sobre a Lava Jato, enfim. Primeiro diziam o seguinte: só o Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral estão presos. Não, pelo amor de Deus, não faz mais sentido só esses dois presos. Aí soltaram o Cunha. Aí eu passei a ouvir: só o Sérgio Cabral está preso até agora, não faz o menor sentido. Por que soltaram todo mundo e vai deixar só o Cabral preso? Ou seja, o raciocínio não é o contrário. Por que soltaram todo mundo, manda todo mundo de volta para a cadeia? Não, mas por que soltaram todo mundo? Por que só tem mais um preso? Solta todo mundo. Aí agora soltou, acho que eu não vou ouvir mais nada nesse sentido nos próximos dias, não. Tá todo mundo solto, Mauro Michele. Só uma observação em relação à fala do deputado Alexis Fontaine, que eu concordo com ele, que de fato a gente se sente muito indignado com tudo isso, mas o Legislativo poderia legislar também, né? Poderia fazer sua parte também, reformando o Código de Processo Civil, reformando o Código de Processo Penal, reformando a própria Constituição para reconhecer que presos em segunda instância já podem começar, né, condenados em segunda instância já podem começar a cumprir suas penas, ou seja,
é aquela velha separação, né? Aquela velha falta de representação da sociedade dentro do parlamento. Se todos nós, como sociedade, ficamos indignados com esse tipo de coisa, vamos legislar para que as coisas sigam de forma como a maioria da sociedade entende que devem seguir, né? Lembrando que o Arthur Lira, quando estava em campanha ali contra o Rodrigo Maia para ser presidente da Câmara, ele dizia, quando perguntado sobre esse assunto, se ia avançar com o projeto que garantia novamente a prisão de condenados de segunda instância, ele dizia que não teria preconceito em relação a nenhuma pauta. Mas nos bastidores aqui em Brasília todo mundo sabia que essa frase significaria não vamos votar, e foi exatamente o que aconteceu. Primeiro colocaram a culpa na pandemia, que de fato prejudicou os trabalhos legislativos presenciais, mas a pandemia está numa situação bem mais confortável, o trabalho presencial voltou, eles aprovaram um monte de coisa de interesses deles, mas a prisão em segunda instância não voltou e eu não vejo horizonte para isso, Mauro, infelizmente. Diego Amorim, obrigado por hoje. Uma boa segunda para você. Amanhã estamos juntos aí. Tchau, tchau. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Valeu, Diego.